pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de vistorias aqui do Vivendo de Vistorias. E nessa aula nós vamos conversar sobre os materiais que você, como vistoriador, deve ter na hora de fazer a sua vistoria, né? A gente acha que é só ter um bom celular, por exemplo, e sair fazendo fotos como se não houvesse amanhã, mas nós vamos entender que é muito mais do que isso, né? A gente precisa estar bem aparatado, bem reforçado, vamos dizer assim, com as ferramentas do nosso dia a dia, né? Então, além do celular, a gente vai pensar, por exemplo, de um power bank, de um pau de selfie, você vai ver que ele é bem útil também, e entre outras situações como termômetro, o plug de tomada, para a gente poder fazer uma vistoria mais assertiva, porque hoje em dia não basta apenas a gente fazer a vistoria e escrever, a gente tem que comprovar de várias maneiras aquilo que a gente está escrevendo na nossa vistoria. E aí é por isso que nós vamos falar hoje nesta aula, sobre os materiais que o vistoriador deve ter na vistoria. Vamos lá. Então, sobre os materiais da vistoria, né, a gente sabe, pessoal, que assim, a vistoria, esse kit, né, de vistoriador, antigamente a gente ia fazer vistoria de qualquer jeito, né? Então, hoje, o kit vistoriador, ele não é assim um luxo, né, que vai determinar se aquele vistoriador é mais luxuoso ou não. Ele é uma necessidade mesmo, né? Porque cada item que vai ter ali dentro desse teu kit, ele vai te trazer uma agilidade, segurança e até mesmo uma padronização no teu trabalho. Então, para você se sentir mais seguro na hora de dizer se um item está funcionando ou se não está funcionando, né? Como dizer que, por exemplo, um aquecedor está funcionando se você não tem um termômetro para comprovar isso durante ali a sua vistoria. Então, esses equipamentos adequados, eles vão realmente garantir as suas vistorias sejam completas. Por que a gente diz completas, né? Porque, como a gente falou, antigamente o vistoriador ele falava que um item estava funcionando e o inquilino ele aceitava isso como uma verdade, né? Então, não, realmente o item ele está funcionando, acabou. Hoje não, hoje você tem que comprovar na vistoria se aquele item está ou não funcionando, porque só a palavra dita está funcionando ou não funcionando, isso pouco resolve, tá? E a vistoria, tem muitos detalhes, então a gente tem que dizer se o item está funcionando, a gente tem que dizer se aquele item realmente existe, às vezes a marca do item, você vai lá fazer a vistoria de um ar-condicionado, por exemplo, você tem que dizer a marca, o modelo, se tem controle e tudo mais, e ainda disso, além disso, dizer se está funcionando. Só que não só funcionando, você tem que ir no detalhe e dizer se ele está aquecendo e resfriando, ok? Porque só apertar o botão e ligar meio que não funciona, né? Então, você tem que chegar lá na vistoria, principalmente numa vistoria de saída, ou numa vistoria de entrada que vai ser acompanhado, ou você está chegando lá numa imobiliária e demonstra que você tem esse kit para você, isso já traz como é que eu vou dizer, já demonstra para a imobiliária já demonstra uma padronização mesmo do teu trabalho, né? E aí vão ter três pilares que vão embasar esse kit do vistoriador. O número um é a questão da agilidade mesmo, você não vai improvisar, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Como um subterfúgio, para ver se uma tomada está funcionando, a gente usa lá o carregador do celular, por exemplo. Isso é um improviso, né, pessoal? Então, funciona, beleza, mas é um improviso e tem muito historiador que acaba fazendo isso, mas, volto a dizer, está improvisando, né? Tem a questão da segurança, então você vai proteger o historiador e o imóvel, e quando a gente diz o imóvel aqui, é proprietário, locatário, da própria imobiliária, todo mundo que depende daquele imóvel, né? Então, imóvel de um lado, com todos esses participantes, e o locatário de outro lado, ou aliás, o vistoriador de outro lado. Como assim segurança? Segurança na informação mesmo que está sendo proposta naquele relatório. Então você vai colocar ali que um item está funcionando, você tem que dizer que aquele item, tem que provar que aquele item de fato ele está funcionando. E por fim, a padronização, né? Então você faz lá uma vistoria, você faz testando o ar-condicionado e na outra você não faz. E aí, poxa, será que realmente está funcionando? Não está funcionando? Então fica algo padronizado mesmo. Aí a gente trouxe aqui para vocês uma lista, não se limita a isso, algumas coisas elas são até além do necessário, mas é importante que você tenha também, tá? Então começamos aqui com um plug testador de tomadas. A gente vai botar a imagem aqui para você.
Tudo a gente vai colocar imagem, tá? Exceto aí algumas coisinhas que vocês vão ver no caminho. Mas o plug testador de tomadas, esse você precisa para comprovar se a geladeira está, perdão, se a tomada da geladeira está funcionando. Como assim, Diego? Tomada da geladeira. Por que você foi tão específico? Porque nós já vimos casos, e muitos casos, aliás, de você dizer que a geladeira não está funcionando, mas na verdade é a tomada da geladeira que não está funcionando. A geladeira em si ela funciona se você puxa uma extensão e liga em outra tomada, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com isso. O termômetro digital, aqui para você entender o uso do termômetro digital, tudo que aquece e tudo que resfria. Tá? Então, nesse caso, geladeira, freezer, micro-ondas, forno elétrico, fogão, esse tipo de história. Tudo isso, ar-condicionado, aquecedor, você tem que testar. Mas Diego, como que eu vou testar um micro-ondas, por exemplo? Coloca um copinho de água lá dentro, bota a esquentar, depois faz um vídeo mostrando a temperatura dessa água que já vai funcionar. É muito inseguro, pessoal, você colocar na sua vistoria que um item está funcionando sem esse termômetro para comprovar, tá? Um pano ou um lenço umedecido. Aqui, limpar a superfície e detalhes antes da foto, isso é bem importante, tá? Principalmente em imóveis que estão muito tempo fechados. Diego, eu vou ter que fazer faxina no imóvel? Não, pessoal, não é isso que a gente está falando. Mas, por exemplo, isso aqui já é o que a gente diz que é um trabalho a mais, né? Porque assim, você vai fazer uma foto de uma bancada, por exemplo, e a bancada está toda empoeirada. Aí você vai tirar uma foto e não vai demonstrar, por exemplo, uma rachadura que tem embaixo dessa bancada. Olha só o tamanho do problema. Numa vistoria de entrada, você ainda tem o subterfúgio da divergência, da contestação. Mas numa vistoria de saída, isso vai te trazer alguns problemas para a sua empresa, para você, porque vai passar aquele item despercebido, né? Então, as etiquetas que identificam chaves e quadros de disjuntores, aqui, pessoal, já é uma vistoria mais premium, tá? Geralmente não se faz isso, porque quando você usa o aplicativo, por exemplo, o Pleno Vistorias, você tira a foto da própria chave na fechadura e identifica que aquela fechadura é tal chave. Daí na foto fica tranquilo de ver. Mas às vezes tem muitas fotos iguais. Por exemplo, eu já fiz vistoria, recentemente fiz uma vistoria que tinha, salvo engano, tinha mais ou menos uns 12 cadeados, era um galpão assim. E cada cadeado tinha 2 chaves. E pior, as chaves que estavam no molho de chaves que eu peguei na imobiliária não correspondiam, na sua maioria, às chaves do cadeado que estavam lá. E aí eram as chaves que já estavam lá dentro do galpão, pendurado lá num chaveiro. Então veja, olha só o trabalho que daria para um locatário, para alguém conferir essas chaves no futuro, né? Então você pega, é como se fosse aquelas etiquetas de preço, vamos colocar aqui para vocês verem, mas para escrever mesmo o nome das chaves. Claro que aqui a sua empresa, né, tem que cobrar um pouco mais por essa vistoria, porque demora, né? Nesse caso específico, eu acho que eu fiquei 1 hora só conferindo chaves, assim, então demorou bastante, tá? Mas essas etiquetas são bem legais. E também para os quadros disjuntores, para dizer de qual disjuntor é cada um daqueles que estão ali, beleza? Adaptadores e extensão, então isso aqui resolve a questão da incompatibilidade das tomadas. Então tomada de 3 pinos, aquelas tomadas que são retas, então tomadas aquelas 3 pinos de ar-condicionado, que é 2 retas e uma circular. Então isso tudo, que é o pino, né? Então isso tudo dificulta se não tem uma tomada perto ou algo nesse sentido. Então se você tem esse adaptador, ele realmente vai te ajudar. A extensão ajuda naquele ponto da geladeira que eu te falei antes. Às vezes aquela tomada não está funcionando, mas outra tomada estará, né? Então pilhas extras. Aqui é bacana porque às vezes você vai fazer a vistoria de um ar-condicionado, um apartamento que esteja mobiliado, por exemplo, e só tem uma pilha, né, um conjunto de pilhas, um controle tem pilha, o resto não. Aí você tem que ficar tirando pilha de um controle, colocando no outro, e isso dificulta a testagem, te atrasa também. Então tenha pilhas de vários tipos, principalmente as pilhas palito e aquelas pilhas de um pouquinho maiores de controle remoto. E vale a pena também aquelas pilhas maiores, assim, redondas, porque que a gente diz que é pilha de lanterna, né? Antigamente era pilha de lanterna. Por quê? Porque alguns aquecedores mais antigos, que não são a ignição não é elétrica, vai acontecer desses aquecedores, eles simplesmente, a faísca deles, a ignição, é por pilha. Então, são 2 pilhas que vão embaixo dele e aí você usa essas pilhas para ligar
o aquecedor também, tá? A trena, ela é legal assim para medidas rápidas, então você vai fazer uma vistoria de saída e vai dizer que tem que trocar um vidro. Aí você bota o tamanho do vidro para impactar lá no orçamento, trocar um piso, um balcão, tudo isso é legal você passar medidas para que a sua vistoria fique mais completa. Um fósforo ou um isqueiro, né? Pessoal, aqui tem uma galera que tem preconceito em ter esse item na sua bolsinha, tá? Uma vez eu escutei de uma vistoriadora, eu até entendi, assim, ela era religiosa, de uma determinada religião, que eu não vou falar o nome, e ela se sentiu bem ofendida, assim, quando a gente pediu para ela ter o fósforo e o isqueiro, porque, poxa, eu não sou fumante, e como que eu vou ter isso dentro aqui da minha bolsa? E a gente tentou explicar para ela que não tinha nada a ver essa questão do fumante ou não, era só para testar o fogão, quando o fogão não tiver não for acendimento elétrico, né, automático, ou não tiver energia no imóvel. Então é legal que você tenha esse isqueiro ou fósforo para poder fazer esse tipo de testagem, tá? Também tem alguns itens de suporte pessoal que salvam de fato a sua vida. Assim. Então o power bank, né, para manter o seu celular sempre carregado, é muito chato e demorado você ter que fazer a vistoria, por exemplo, com o seu celular pendurado na parede. Ah, Diego, na tomada, né? Ah, Diego, mas eu vou comprar um USB aqui de 5 metros, 10 metros, 15 metros, posso dar a volta dentro do apartamento. Mas é ruim, pessoal. Você vai botar o teu celular na horizontal, assim, para fazer a foto. Muitas vezes o cabo aparece na frente, limita muito os teus movimentos. Ou pior, né? Você tem que ficar com o seu celular ali na parede, esperando carregar para daí continuar a vistoria. Ou pior ainda, o imóvel não ter energia elétrica. Então, quando você tem esse power bank, compra um, galera, que sempre vai te dar aí duas, três, cinco cargas. Isso é importante, tá? É um investimento que salva bastante, porque hoje em dia isso não é nem é um pouco dos aplicativos e um pouco dos celulares também. Você fica muito tempo com a tela cheia e você está tirando fotos sempre, fotos em HD, fotos em tamanho muito bom assim. Então acaba que a câmera fica muito tempo ligada e isso consome muita energia. Então é bacana você ter esse power bank mesmo, tá? Além disso, você vai se deslocar de um imóvel para o outro e às vezes você vai usar o GPS também consome bastante bateria. O inseticida, aqui entra naqueles itens que não são tão necessários, mas eles salvam também, né? Porque você chega num imóvel fechado, por exemplo, que está cheio de mosquito, pô, você passa um inseticida ali e aquilo resolve bastante a sua vida. Então, já precisei usar e não tive e me arrependi de não ter, tá? Isso acontece. O papel higiênico, né, pessoal? Então, às vezes aí você tá lá, comeu alguma coisa que não fez muito bem e tudo mais, tá lá dentro do imóvel, você precisa usar o banheiro, então também é necessário que você tenha isso, tá? Garrafa d'água para você tomar água. A gente acaba esquecendo do nosso próprio suporte, né? Mas às vezes você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas dentro do imóvel e, pô, às vezes aquela água que está lá dentro daquele imóvel não é uma água filtrada, é uma água de caixa d'água que está muito tempo parada, então não é legal você tomar água do imóvel, tá? A não ser que tenha filtro mesmo lá no imóvel, mas você ter a sua garrafa d'água, ela é bem essencial. É uma fruta de fácil consumo, cara, quando eu fazia, né? Hoje eu faço menos vistorias, mas quando eu fazia vistorias, às vezes eu ia almoçar 3 da tarde, 4 da tarde, e eu tenho certeza que essa é a sua realidade também, porque você começa a vistoria, por exemplo, 11 horas, aí você pensa, pô, não vou sair daqui para almoçar, quero acabar a vistoria, depois eu almoço. Então você está lá com uma banana, uma maçã, uma fruta que é fácil de você consumir, só ali já abre e come rapidinho, isso te ajuda bastante, né? Sem contar para você evitar mesmo alimentos industrializados, né? Ah, o Diego vai querer dar aí uma de natureba. Não, não é isso, pessoal. É pela questão do consumo mesmo. Às vezes você vai comer, por exemplo, um salgadinho, alguma coisa frita, daí suja o ambiente, suja a tua mão, vai sujar o celular. Então é para facilitar mesmo a tua vida. E claro, né, uma vida saudável também não faz mal para ninguém, tá, pessoal? E aí, tenha em mente, pessoal, que cada um desses itens aqui, eles realmente podem salvar aí a sua vistoria, no sentido de você conseguir concluir a vistoria mesmo. Eu, quando não tinha powerbank, eu não conseguia concluir, já teve casos de não conseguir terminar uma vistoria, ou pior, tirar a foto rapidinho, né, e chegar em casa ter que editar a vistoria. Então, aí falava para a imobiliária, poxa, a vistoria não está pronta porque eu não terminei de editar, tem que editar em casa. Então, é uma situação que acaba sendo um pouco constrangedora, tá? E tem alguns outros materiais aqui que você pode levar ou não, mas aí é mais assim no preciosismo, vamos dizer assim, tá? Primeiro, a questão da escada retrátil, né?
para áreas altas, assim. Pô, levar escada, se você anda de ônibus, de Uber, de moto, fica um pouco complicado. Mas um pau de selfie, talvez ele resolva a tua vida, né? Porque daí você consegue erguer esse pau de selfie e tira uma foto de cima de um armário, por exemplo. Isso pode te ajudar bastante a identificar alguma coisa que está lá em cima. Alicate, chave de fenda, desengripante, isso aqui, pessoal, por que eu digo que é um pouco de preciosismo? Se você quiser ser aquele vistoriador que vai prestar um serviço premium para a empresa de vistorias, para a imobiliária, daí aqui vale a pena você ter esse tipo de situação. Eu não usava, tá? Particularmente, assim, tem que ser muito sincero aqui para você. Eu não usava porque se eu tentasse abrir um cadeado, por exemplo, um portão, ele tivesse emperrado, eu já colocava aquilo como um defeito na vistoria. Não para fazer a vistoria rápido e ir embora ou me desincumbir de uma determinada responsabilidade. Não é isso que eu estou falando. Porém, vai que aquele item está quebrado e você força e ele quebra. Vai que eu conheço historiadores que eles tinham uma caixinha de ferramentas e quando eles iam fazer a vistoria de saída e eles identificavam algum problema de manutenção e aquilo ia impedir o encerramento da vistoria de saída, eles mesmos reparavam. Então, por exemplo, um registro frouxo, eles iam lá e reparavam. Uma tomada frouxa, eles iam lá e arrumavam. Eu nunca fiz isso, né? Porque pode gerar algum tipo de problema maior aí para frente também, e os inquilinos eles podem até dizer, não, peraí, foi o historiador que mexeu, mas vale a pena você ter para o seu uso próprio. Então, por exemplo, certa vez eu dei uma dica, como é que é o nome daquele, o Lupin, que tem aí a série na Netflix, né, me senti ele. Estávamos em Porto Alegre fazendo uma vistoria, eu e meu amigo Luiz, e aí aconteceu de a gente bater essa porta. E se você é de Porto Alegre, você sabe que as portas pelo lado de fora, principalmente em prédios comerciais, as maçanetas de fora são travadas. Então você só abre com a chave. E a gente deixou a chave dentro do imóvel. E aí fica a dica para você, né? Fica sempre com a chave junto com você. E a gente deixou a chave dentro do imóvel e a porta bateu. E aí, como é que abre essa porta? Ainda bem que eu estava com a minha carteira, né? E aí eu usei um cartão de crédito, que daí como a fechadura ela era do contrário, eu usei e ela estava um pouquinho com folga assim, então eu botei o cartão de crédito na lingueta e consegui do lado contrário empurrar e abrir essa porta, né? Mas ali se eu tivesse, por exemplo, um estilete ou uma chave de fenda que conseguisse desmontar a fechadura, alguma coisa nesse sentido, poderia me ajudar, né? Não que eu fosse saber fazer aquele trabalho, mas poderia me ajudar. Então, são situações que podem sim te ajudar em eventuais momentos. Uma vez eu tive que desmontar uma porta para poder sair, porque eu bati e a fechadura quebrou. Isso estava eu e eu chamei o meu amigo Diego aí para me ajudar. Então, essa fechadura quebrou, eu tive que tirar a lingueta aqueles parafusos, os pinos que ficam pela dobradiça. História é real, tá, pessoal? Posso provar para vocês, se vocês quiserem. Então, às vezes isso acaba te salvando, beleza? Então, materiais de apoio, pessoal, eles podem variar aí conforme o tipo do imóvel, né? Eu já tive, por exemplo, imóveis que eu preferi entrar e fazer a vistoria de calço, só de meia, né? Então, imóvel super fino, com carpê e tudo mais. Então, se você tem aquele propé, por exemplo, sabe, que você bota assim, como se fosse aquela touquinha assim, daí você coloca aquilo no pé para entrar no imóvel. Geralmente, em oficinas de carro, pessoal, você já foi em oficina de carro que os caras, eles colocam um plástico assim em volta do volante para não marcar e tudo mais. É um cuidado a mais que você pode ter. E é legal você ter o kit sempre atualizado, tá? Tem algumas coisas que elas são, obviamente, indispensáveis para você fazer a sua vistoria. Então, um celular ou tablet. Aqui, galera, você tem o seu aliado principal. E eu já vi vários vistoriadores, por exemplo, economizando nesse tipo de material. Então, pô, o historiador fazer a vistoria com um celular com a tela quebrada, por exemplo, um celular muito antigo, tudo bem, cada um sabe do momento que está, né? Momento financeiro, vamos dizer assim, que se encontra. Mas tenta sempre você investir em um aparelho com uma câmera boa, com a memória boa, uma capinha bem resistente, porque um celular ruim, ele vai atrasar o teu trabalho, não precisa nem ter dúvida, né? Diego, o que é melhor, tablet ou celular? Isso também vai da sua preferência pessoal. Eu sempre preferi celular, tá? Por quê? Porque ele te dá uma facilidade melhor para digitar, ele tem geralmente conectividades melhores, processamento melhor também, tem uma variedade melhor de câmera, nem todo tablet vai ter flash, então o celular, e também você tem
um aparelho, vários aparelhos em um só. Então você usa o celular para fazer as vistorias e usa para o seu uso pessoal, às vezes, ou para o uso profissional, com WhatsApp e outras situações nesse sentido, tá? E se você me perguntar qual que é o melhor celular para fazer vistorias, eu posso dizer para você que existem várias marcas muito boas, várias, assim, não vou criticar nenhuma, eu só vou falar para vocês especificamente o seguinte: celulares da LG, eu nunca tive experiências boas com eles, eu já comprei celular, pô, esse aqui é o octa-core, não sei o que, mas para fazer vistoria não foi uma boa experiência, a câmera tinha um delay que não foi legal para mim, isso com vários aplicativos, tá? Eu já fiz vistoria com vários aplicativos, hoje a gente acaba indicando o Pleno por ser mais completo, mas usando outros aplicativos a experiência foi a mesma. Existe aí Xiaomi, Motorola, vários tipos hoje de celular, mas a minha vida inteira eu sempre gostei dos celulares da Samsung e mais para o finalzinho os celulares da Apple, os iPhones, tá? Por questão de processamento, de câmeras, de velocidade do teclado, duração de bateria, aí você pode ter falado aí do outro lado, né? Ah, o iPhone não dura bateria. Os novos duram, tá, pessoal? E é bem bacana, assim. Mas na questão mesmo de velocidade de câmera e qualidade de câmera. Vão ter celulares que no primeiro ano eles são uma beleza, uma maravilha, show de bola, outras marcas que não essas duas que eu falei para vocês. Mas com o passar do tempo eles vão apanhando, isso eu posso dizer para você com toda certeza. Eu trabalhei com o celular que eu mais trabalhei foi um S8, olha só, S8. Quando eu acabei de trabalhar, que eu saí da minha empresa de vistorias, da sociedade, eu terminei com um S23, olha só a quantidade, o salto que deu, né? Mas esse S8 eu trabalhei por muitos anos com ele, enquanto outros colegas trocavam várias, pô Diego, peguei esse Motorola, peguei esse LG, já vi também, peguei esse outro, eu sempre me mantive ali com o Samsung, o meu S8, pequenininho, bonitinho, e cara, eu larguei ele porque ele caiu mesmo no chão e ele quebrou a tela, funcionava, só que estava cortando meu dedo, então assim, e também tinha a questão da própria apresentação, também não tinha mais como usar naquele celular, tá? Então Samsung ou iPhone, eles são aí os imbatíveis, nem diria para você se um é melhor que o outro ou não, tá? Os dois estão bem empatados ali. Aí pessoal, então só para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento, você está prevenido, você vai evitar retrabalho, né? Imagina você dizer, por exemplo, que uma tomada funciona e ela não funciona, um ar-condicionado funciona, mas você não provou e tem que voltar lá no imóvel para provar isso. Isso é problemático, tá? Esses kits, eles vão representar para você realmente uma segurança para o seu cliente, né? Quando eu digo cliente aqui, é para aquela empresa mesmo que você está prestando serviços, para a imobiliária, para o inquilino, para o proprietário, para a própria empresa de vistorias. Isso vai transmitir para você também um profissionalismo no seu trabalho. Poxa, eu posso confiar na vistoria do Diego porque ele me traz ali uma série de informações além de um texto escrito. Traz um vídeo mostrando o termômetro, mostrando o testador de tomadas. E é bacana, pessoal, você montar esse seu kit hoje ainda. Eu acredito que você não vai gastar, tirando o celular, claro que é um valor bem mais alto, mas você não vai precisar gastar um valor tão alto assim nesse seu kit, tá? Então, era isso. Espero que você tenha curtido essa aula e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.